Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, pessoal. Então, é o seguinte, hoje nós vamos dar meio que uma revisão, sabe? A gente chegou naquela fase de estar sonhando com o tema do Enem. Pode ser isso, pode ser aquilo. A Jéssica pergunta para mim, Rocha, o que você sonhou? Sonhou com o tema do Enem? Vamos falar para o pessoal? E aí teve alguns temas aí que a gente vai dar. Hoje eu vou falar aqui de 3 temas diferentes. E eu optei não por uma revisão, porque os outros temas vocês já fizeram textos, e esses temas aqui vocês não vão fazer texto, que não dá nem tempo de fazer texto e de corrigir, né? Eu não sei se a Jéssica pediu texto para vocês para depois do Enem, eu acho que não, né? Não deve fazer texto, não. Então eu escolhi 3 temas aqui, em comum acordo com a Jéssica, que a gente, para desencargo de consciência, lembrando, né, como a Jéssica sempre diz, o nosso papel não é ser mãe de Iná. Nós não temos o papel aqui de adivinhar tema, não é nossa função adivinhar tema, mas seria muito bom cair um tema que vocês já escreveram sobre ele, né? Já teriam bem fresco na memória a possibilidade de escrever sobre esse tema. E nós falamos sobre muita, mas muita coisa no decorrer desse ano, né? E alguns aqui ainda estão desde o ano passado também. Então, eu acredito muito, mas muito no potencial de vocês. É lógico que todo mundo aqui sonha com 1000 pontos, mas qualquer coisa que venha para você vai ser bem-vindo para você alcançar o curso que você quiser na universidade que você quiser, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? O primeiro tema que a gente vai dar um reboco nele, vai dar um arremate nele aí, é o saneamento básico. A gente viu que está faltando um tema aí relacionado em pesquisas que nós fizemos, faltando um tema relacionado à saúde. E o saneamento básico é um tema de saúde, né? Um tema que pode ser colocado em prática, ainda não foi colocado na redação do Enem. Saneamento básico é algo que muda por completo a estrutura de uma população e ele é pouco praticado, justamente pelo fato de que você não vê as obras do saneamento básico. Não são obras como estradas, não são obras como pontes, não são obras faraônicas, não são obras como monumentos, porque o saneamento básico fica enterrado, né? O reflexo do saneamento básico a gente vê na melhoria da condição de saúde, né? Na melhoria da condição de vida de cada um. E nesse contexto, então, que é saneamento básico? Nós podemos definir esse saneamento básico como sendo isso aí, ó. É um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Saneamento básico é essencial, né? Nós temos aí cerca de mais de 60% dos brasileiros não têm acesso à rede de água tratada ou esgoto. Convivem o maior vetor de doenças que nós temos no Brasil, o maior vetor de doenças no Brasil é as doenças trazidas pela água, a contaminação pela água. Então, o saneamento básico refere ao abastecimento de água tratada, ao esgoto sanitário também tratado, né? Então, o saneamento básico refere-se à limpeza urbana, que até pouco tempo em Goiás estava de greve, né? Faltaram caminhões para o recolhimento, nós ficamos aí quase um mês
alguns bairros, logicamente os bairros mais pobres, né, a periferia, ficou muito tempo sem recolher o lixo urbano. A limpeza urbana também, pelo saneamento básico, passa por uma questão ambiental, do fim de lixões. Isso é lei, está na Constituição brasileira, que os municípios não devem ter lixões mais. Está na Constituição é uma coisa, na prática, infelizmente, é outra, né? Então, nós temos aí o saneamento básico, o fim dos lixões e a criação de aterros sanitários, né? Então, nós temos aí a limpeza urbana, né? Nós temos aí a drenagem urbana, né? Criar estruturas para que nas cidades não tenham inundações. Cidades do Rio de Janeiro, cidades de São Paulo, muitas outras cidades criaram o chamado piscinão, né? Inclusive, no Rio de Janeiro, tem o piscinão de Ramos, que é a água da chuva, para evitar inundações, ela é canalizada para um espaço, ela é completamente tratada e ela fica extremamente potável. E ainda serve de lazer para a comunidade. Então, a gente vai ter a questão da drenagem urbana, os manejos e os resíduos sólidos, ou seja, a questão do lixo que eu falei, e de águas pluviais. O termo saneamento básico que você está vendo aí, ó, é uma situação, o saneamento básico é uma situação que envolve todos esses elementos, né? Então, o saneamento básico não é somente água e esgoto tratado. Por isso que estamos precisando muito de um tema relacionado à tamanha importância do saneamento básico, né? E esse tema, nós estamos precisando que esse tema apareça logo numa redação do Enem, porque a redação do Enem, além de avaliar vocês que estão concorrendo ali a uma vaga na universidade pública, ela levanta o debate para muitas questões, né? Ela levanta um debate para muitas questões, né? Quando aconteceu a questão da violência, por que os índices de violência contra a mulher insistem em não diminuir, insistem em não diminuir no Brasil, né? Houve muito debate com relação a isso, com relação à Lei Maria da Penha, o que era preciso fazer, o que era possível fazer, né? Então, nesse contexto aí, pessoal, a gente tem o saneamento básico. O saneamento básico ele é importante por vários motivos que eu citei a vocês aqui, e entre esses motivos, nós vamos falar que os benefícios do saneamento básico estão o desenvolvimento do país e o aumento da qualidade de vida das pessoas. Sem saneamento básico, o país não se desenvolve. Você está vendo aí na imagem ao lado um esgoto correndo a céu aberto, que nós chamamos de vala negra. Esse problema de vala negra é relatado desde Roma antiga. E esse espaço, você pode ter certeza, é um espaço de segregação racial, é um espaço de pobre, né? Nós temos esta situação aí no saneamento básico. O saneamento básico, ele aumenta a qualidade de vida, diminui as doenças, aumenta a expectativa de vida, leva mais saúde, né? E o saneamento básico com água tratada, existe até o tratamento dentário, a água contém flúor, que vai preservar mais os dentes das crianças, principalmente crianças e adultos. Então, o saneamento básico é a base para o desenvolvimento, porque o saneamento, hoje a gente mede
o desenvolvimento de uma sociedade a partir do indicador chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, o saneamento básico é essencial para mensurar o índice de desenvolvimento humano, já que o IDH ele é calculado com base na educação, com base na saúde, que é a expectativa de vida. Com o saneamento básico, a expectativa de vida aumenta em quase 20 anos, né? E ele também é calculado com base no PIB per capita. Por isso, quando a gente fala de saneamento básico, o aperfeiçoamento do saneamento básico e a universalização vão promover melhorias na saúde, como eu disse, principalmente nas crianças, com a diminuição da mortalidade infantil, como a contenção de doenças, especialmente as doenças que são trazidas pela água. É essencial, gente, o saneamento básico. E é uma situação política que ela é pouco questionada. Os nossos políticos preferem construir asfaltos, preferem construir praças, preferem construir ginásios de esporte. Muitos bairros sem saneamento básico primeiro aparecem nos bairros por questão política, aparece o asfalto. Depois, quando o saneamento básico chega, tem que quebrar o asfalto inteiro para instalar rede de água e esgoto tratado. Não existe uma cultura da população em exigir o saneamento básico. O saneamento básico fica escondido. E, literalmente, ele fica enterrado, né? Por isso que ele não é de tamanha importância na questão política. No saneamento básico, quais são as consequências do saneamento básico? Ou seja, saneamento básico, as doenças com maior incidências devido à exposição a ambientes sem saneamento são, olha as doenças que vão se propagar aí com o saneamento, sem o saneamento básico. Lectospirose, disenteria bacteriana, ectossomose, febre tifoide, cólera, parasitoides, né? São doenças que aumentam muito o índice de mortalidade, sobretudo infantil. Lembra que eu falei para impedir inundações também? Alguma dessas doenças aí, algumas são trazidas pelos ratos, pela urina do rato, né? Então, como a lectospirose, por exemplo. A falta do tratamento de lixo e o esgotamento sanitário também pode agravar o surto de epidemia. Olha aí, gente, nós temos a epidemia da dengue. Dengue é saneamento básico, é política pública. A chikungunya, a zika, né, que não foi tão traumático, mas mataram bem mais do que a Covid-19. Então, nós temos aí a importância desse saneamento básico. O que a gente pode fazer como proposta de intervenção para melhorar o saneamento básico? Discutir isso nas escolas, com as crianças, né? E com a comunidade escolar toda. O que a gente pode fazer? Exigir políticas públicas para que seja instaurado o saneamento básico em todas as comunidades, exigir que o cumprimento da Constituição seja feito quando ela fala que todos têm que ter um ambiente com uma qualidade de vida. Nós podemos discutir isso mais nas escolas, como eu falei, nas redes sociais,
conscientizar o povo de que investir em saneamento básico, para quem investe em saneamento básico, a cada R$ 5 em saneamento básico, você reduz 3,5 a R$ 4 com investimento em saúde. Saneamento básico, ele é também uma forma de prevenir a lotação do sistema de saúde, porque se a doença não aparece, não precisa da população ir atrás. Por isso que investir em saneamento básico é economia e é uma administração na qual se preocupa com a qualidade de vida da população. Tá? Então, saneamento básico é importantíssimo para vocês aqui com esse tema. O segundo tema é um tema meio polêmico. É um tema da Agenda 2030, ou Agenda 2030, como ele é colocado por aí. Eu tenho certeza que você já recebeu no grupão do Zap da família que a Agenda 2030 são os globalistas querendo tomar conta do mundo, do que a China está espalhando um vírus para controlar os cérebros de todo mundo, né? É muita autoestima, né, gente? É muita gente aí acreditar que a China quer controlar o cérebro deles, né? Então, é muita autoestima. O que diz a Agenda 2030 da ONU? Então, a Agenda 2030 é um documento ligado ao desenvolvimento sustentável. Em 2012, nós tivemos a Conferência Ambiental do Rio+20. Nós tivemos 3 conferências. A poluição é desde o século XVIII, desde a Revolução Industrial. Mas a gente vai começar a preocupar com poluição somente no século XX. 1972 foi a primeira conferência do meio ambiente do mundo. Foi a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Né? Lá, decidiram que é preciso fazer uma conferência a cada 20 anos. Em 1992, foi a segunda e maior Conferência Mundial do Meio Ambiente, a chamada Cúpula da Terra. E a Cúpula da Terra ocorreu no Brasil, Eco 92, ou Rio 92. Essa Cúpula da Terra foi reveladora. Foi essencial, pois na Cúpula da Terra vai trazer ideias como o Tratado da Biodiversidade, vai trazer ideias como a Agenda 21. Agenda 21. Não sei nem se vocês têm idade para entender o que é agenda, né? Antigamente as escolas pediam agenda, hoje você tem agenda no seu celular. Agenda é o local onde eu anoto meus compromissos. 21 é o século. Então, o que é a Agenda 21? Uma série de compromissos agendados para este século 21 com relação às questões ambientais. Em 1972, o mundo se deparou com um clima, um alarmismo, buraco da camada de ozônio. Em 1992, foi o aquecimento global. E qual foi a proposta mais comum ou mais utilizada no Enem, nas provas de geografia, de biologia, você vai ver muito esse termo: desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030, ela é fruto da Agenda 21. Né?
que é uma série de compromissos agendados para esse século XXI, com relação à melhoria das condições ambientais, quando aplicadas o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Antes do desenvolvimento sustentável, nos anos 70, nós vamos ter que a luta pelo meio ambiente era feita em duas categorias: os conservacionistas e os utilitaristas. Nos anos 70, a gente acreditava que era impossível haver progresso sem poluição. E como era impossível haver progresso sem poluição, as pessoas optavam ou pelo progresso ou pela conservação. Não era nem preservação, era pela conservação. Nesse contexto de estar optando por conservação, defendia um meio ambiente fechado, trancado, que ninguém pudesse usufruir. E o outro defendia o desenvolvimentismo a qualquer custo. O Brasil já chegou a liderar, nos anos 70, um grupo de países que reivindicavam o direito de poluir no mundo. Porque o Brasil alegava que a Europa poluiu e ficou rica. Então, nós também temos o direito de ficar rico. Para amenizar esse conflito entre conservacionista, lá no final dos anos 70, começa a surgir o conceito de desenvolvimento sustentável, e ele passa a ser popularizado na Eco 92. Então, ele passa a ser popularizado na Eco 92. O que é desenvolvimento sustentável? É hoje a ideia de que é possível haver desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental. Para isso ocorra, tem que haver uma exploração racional. E uma exploração racional do meio ambiente não permite que o meio ambiente gere lucro somente para um grupo da sociedade. Tem que beneficiar todo um conjunto de sociedade que está o explorando. Tem que ter planejamento para que essa exploração não ultrapasse a capacidade de reposição da terra, que é a recarga da terra. Por exemplo, quando eu vou explorar um aquífero, eu não posso ou não deveria explorar um volume maior de água do que a natureza consegue repor. Porque aí eu vou estar realizando uma exploração econômica e vou garantir o mesmo recurso para as gerações futuras. Então, a Agenda 2030, ela é fruto do desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030, ela é um plano de ação global, né? É uma ideia de juntar todos os países do mundo. A gente sabe o quão isso é difícil. E reunir todos os países do mundo em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para a gente melhorar o mundo, né? Então, ela tem 17 objetivos e 169 metas. A primeira meta da Agenda 21 Agenda 21, não, Agenda 2030, erradicação da fome. A gente sabe que a fome que existe no mundo não é por falta de alimentos. A fome que existe no mundo hoje é por má distribuição de terras, não por falta de alimentos. Então, a Agenda 2030 é um documento que reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Ela foi criada para erradicar a pobreza, junto com a fome que eu falei para vocês, e promover a vida digna para todos.
Não tem nada de globalismo, não tem um princípio. Não vou dizer que não tenha um princípio capitalista, porque até a exploração consciente do capitalismo hoje é uma forma de gerar lucro, porque gera um ponto positivo, uma publicidade positiva para as empresas. Capitalismo é foda, né, velho? Ele acha jeito de se reproduzir de qualquer maneira e acha jeito de gerar lucro de qualquer maneira, né? Então, mas os objetivos dela é promover, ao final das contas, uma vida digna a todos, né? E dentro das condições do nosso planeta oferece, sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações, gente. Nos anos 70, foi criada uma data chamada Dia da Recarga da Terra. E o que é o Dia da Recarga da Terra? É uma data que foi criada para mensurar o quanto a gente gasta por ano e o quanto a Terra não consegue se recuperar. Quando foi criada em 1974 o Dia da Recarga da Terra, esse dia era 30 de dezembro. Ou seja, o ano vai até 31 de dezembro. Então, a gente, nos anos 70, estava consumindo um dia que a Terra não. O que a gente consumiu no dia 31 de dezembro, a Terra não conseguia se recuperar. Em 2022, este ano, sabe qual foi o dia da recarga da Terra? 28 de julho. Julho. O que a gente está consumindo do dia 28 até o dia 31 de dezembro, a natureza não consegue repor. Por mais que a gente pare de poluir hoje, isso aí a natureza não consegue repor. Cada ano, o dia da recarga da Terra está mais cedo. Começou no dia 30 de dezembro, nos anos 70, nos anos 80 estava em novembro, nos anos 90 estava ali em setembro, e hoje nós estamos em junho, gente. Dia 28 de junho. A Agenda 2030, ela foi confirmada na terceira Conferência do Meio Ambiente, que aconteceu no Rio de Janeiro, 2012, chamado Rio +20, né? Ou Conferência Mundial do Desenvolvimento Sustentável. Lá, eles ampliaram a Agenda 21, marcando um encontro para 2030, para 2030. Quando que vai ocorrer a próxima conferência? A última foi em 2012. A próxima, 20 anos depois, será 2032. Então, os países combinaram e estão tentando cumprir os 17 objetivos e 169 metas. É lógico, é claro que o mundo não vai conseguir, mas o máximo que conseguir já é lucro. Por isso foi criado a Agenda 2030. Por isso foi criado a Agenda 2030 para que saímos de 2012, vamos nos encontrar 28 anos, 18 anos depois, né, 18 anos depois, com propostas para melhorar o mundo. O que você está fazendo para melhorar o mundo? Então, esse plano, ele nasceu de um acordo fixado em 2015, ou seja, depois da Rio +20, que foi em 2012. Foi um acordo fixado pelos Estados membros
da Nação Unida. Quase todos os países das Nações Unidas, que são membros das Nações Unidas, aceitaram fazer esse acordo, aceitaram fazer essa negociação, aceitaram se reunir em 2030 com o compromisso de seguir medidas recomendadas no documento, né? Transformando o nosso mundo, Agenda 21, para o desenvolvimento sustentável. Vocês entenderam o que é o desenvolvimento sustentável? Enem, questão de meio ambiente do Enem, seja biologia, seja geografia, seja química, seja física, você vai buscar a resposta que vise uma qualidade de vida melhor para a sociedade, para um conjunto, para uma comunidade, garantindo para que no futuro as gerações futuras tenham acesso a essa questão ambiental. Então a gente vai ter que mudar muito o nosso modo de vida, né? Os objetivos e as metas são integradas e abrangem 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável não é só exploração para deixar para a geração futura. Desenvolvimento sustentável tem a questão social, como eu falei para vocês, abrange a questão social. Inclusive, ele fala de até geração de mais emprego para mulheres para diminuir a política patriarcal. Desenvolvimento sustentável está ligado à questão ambiental, à preservação. Notem que no passado eu chamava de conservação, mas agora eu chamo de preservação. Desenvolvimento sustentável está ligado à preservação. O que é preservação, pessoal? É eu explorar o meio ambiente de forma racional. Essa exploração racional irá garantir, né, que as gerações futuras também tenham acesso a esses recursos, irá diminuir a desigualdade social e promovendo uma maior qualidade de vida. E o meio ambiente tem a questão, desenvolvimento sustentável, tem a questão econômica. Tem que dar lucro, porque o lucro é o que movimenta o capitalismo e o interesse do capitalismo. Então, a gente vai ter esta situação aqui, né, do desenvolvimento sustentável. Eles podem ser colocados em prática por governos, pela sociedade civil, pelo setor primário e por cada cidadão comprometido com as gerações futuras. Desenvolvimento sustentável não é uma coisa imposta pelo governo. Ela tem que evoluir a partir da conscientização do trabalhador, da conscientização do cidadão. Ela baseia-se na seguinte frase: pense globalmente, haja localmente. Então, ela passa pela transformação do modo de vida de todos. Por isso eu preciso de muita conscientização. Por isso eu preciso de muitos debates. Por isso eu preciso de realizar na prática, no meu cotidiano, o desenvolvimento sustentável, para garantir que as gerações futuras tenham acesso a essas riquezas ambientais, e além desse acesso a essas riquezas ambientais, eu vou estar garantindo para as gerações futuras também emprego, melhoria da qualidade de vida. Então, isso não depende só do governo. Na Constituição brasileira está quem é responsável em cuidar do meio ambiente? O Estado, as instituições privadas
e a população em geral. O Estado não assume sozinho a responsabilidade em cuidar do meio ambiente. Então, a gente vai ter esta situação aqui. E aqui eu listei para vocês, de forma bem rápida e bem resumida, os 17 objetivos da Agenda 2030. Né? Primeiro objetivo: acabar com a pobreza de todas as suas formas em todos os lugares. É ruim, hein, que o capitalismo vai fazer isso, né? Mas é o objetivo, é um objetivo bonito. Torçamos para que isso aconteça. Para acabar com a pobreza, eu não preciso acabar com o capitalismo, né? Lembrando bem disso. O capitalismo sobrevive da exploração de classes. O pobre pode ser pobre, mas ele não precisa ser miserável, né? A questão, o objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria em a nutrição e promover a agricultura sustentável. Olha aí, que coisa linda, que coisa bonita. Acabar com a fome, melhorar as condições de vida, melhoria em nutrição, promover a agricultura sustentável. O objetivo 3 é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. O objetivo 4 é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, promover oportunidades e aprendizagem ao longo de sua vida para todos. Você está vendo que a Agenda 2030 ela pode ser citada na maioria dos temas de redação que pode aparecer para você? A Agenda 2030 fala também de objetivos do milênio, né? Então, a educação inclusiva, além de estar na Constituição, é um compromisso internacional. Nós tivemos políticos, ministros, falando que essa educação inclusiva faz é atrapalhar os colegas de turma, né? Nós já tivemos aula aqui sobre educação inclusiva e quão ela é importante para determinados grupos sociais para promover a integração, né? Dizer que a educação inclusiva atrapalha, isso é um dos problemas que nós já falamos aqui, o tal do capacitismo, né? É atribuir condições a determinado grupo social, né? Ou melhor, diminuir as condições de determinado grupo social por algum problema que ela tenha, por alguma incapacidade que ela tenha, por um problema físico, mental que ela tenha, né? Então, a gente pode entender que isso é capacitismo. 3, 4, assegurar a educação inclusiva. 5, alcançar a igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e meninas. Olha, cara, que coisa maravilhosa! É o mundo em 2030, o mundo hoje está tentando apontar soluções para a gente avançar nesse projeto, nesse processo. Está vendo como pode ser citada a Carta 2030, a Agenda 2030, pode ser citada na sua redação? O objetivo 6, assegurar a disponibilidade de gestão sustentável da água e do saneamento para todos. O tema 1 que nós falamos é questão ambiental, saneamento básico. O objetivo 7, assegurar acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível de energia para todos. O objetivo 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno, produtivo e trabalho decente para todos. É tirar o pobre da condição de miserável e passar ele para pobre. O objetivo 9,
construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar o desenvolvimento da tecnologia, fomentar a inovação. O objetivo 10, reduzir a desigualdade entre os países e entre eles. O objetivo 11, tomar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, tornar, né, e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Olha o quão é belo essas propostas. Agora, falta questionar se isso está sendo colocado em prática. E o objetivo 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentável, diminuir o consumismo. Isso significa modificar padrões de vida que nós adquirimos. Modificar, criar novos padrões, criar novos costumes, diminuir o consumismo desenfreado. O objetivo, outro, o 13, tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e os seus impactos. Estamos muito devagar nisso aí. E a gente tem que combater esse aquecimento global, essas mudanças climáticas. O 14 é conservação sustentável dos oceanos. O 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável do ecossistema terrestre, né? Florestas, combate à desertificação, reverter a degradação de terra, deter a perda da biodiversidade, seriam ações para a melhoria do mundo em geral. O objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas. Está vendo quanto cabe quase tudo dentro do desenvolvimento sustentável, quase todo o texto que você for colocar dentro do objetivo da Agenda 2030. E o 17, fortalecer os meios de implantação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, ou seja, fortalecer o desenvolvimento sustentável. O que você pode fazer para esse desenvolvimento sustentável propagar, né? Divulgar, reproduzir a ideia, fazer debates, escolher políticos com propostas ambientais que respeitem os objetivos da Agenda 2030, né? E popularizar muito isso, tirar da cabeça das pessoas que não é possível explorar meio ambiente e ter ambiente saudável ao mesmo tempo. Isso é um pensamento dos anos 70, isso é o pensamento de 50 anos atrás. Hoje nós não temos mais essa forma de pensamento. Beleza, pessoal? E vamos aqui para o nosso último tema, que é a uberização do trabalho. Está vendo aí? Um trabalhador uberizado. Uberização. Uberização é um termo novo. É um termo que se refere a novas relações de trabalho introduzidas no século XXI. E essas relações de trabalho, elas eliminam direitos e garantias individuais conquistados há décadas, né? Então, cerca de 13 milhões de pessoas estão desempregadas só no Brasil, segundo o IBGE. O número representa aproximadamente 12,4%, 12,5% da população. É muita coisa, gente. É muita gente desempregada. E por que essas pessoas estão desempregadas? Pelo crescimento demográfico, não acompanhado pelo desenvolvimento econômico,
pelo avanço da tecnologia, que nós chamamos isso de desemprego estrutural, né? E a máquina substituindo o homem na produção, que é o desemprego estrutural, e a gente vai ter também outras formas de desemprego que foram desenvolvidas. Então, nesse contexto aí, surgiu uma forma de. Inclusive, o Congresso vai julgar isso ano que vem, né? De mudanças em leis trabalhistas. Nós já mudamos a Previdência, estamos querendo mudar a forma de contratação de trabalhadores, né? Nós estamos querendo mudar a forma de calcular o valor do salário mínimo, né? Então, isso é para abastecer as necessidades do capitalismo. Nós vamos ter várias necessidades do capitalismo, entre elas a reprodução do lucro. Então, a uberização é isso aí, gente, ó, é o estilo informal, flexível e por demanda, né? Tem esse nome uberização porque no século XXI, quando a gente vai ter a quarta revolução industrial, a gente vai observar a Uber se tornando mundial, as pessoas sendo funcionárias de aplicativos, né? E para que essas pessoas entrassem de cabeça nesse alto índice de desemprego, para que fossem funcionários de aplicativos, propagou-se a ideia de que elas são investidores, que elas são parceiros investidores. Está aí os coaching fazendo a cabeça de todo mundo, né? O tal do estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansam. Você é um empreendedor, você é seu próprio patrão, você que faz o, o, o seu salário. Então, essa ideia pegou de vez e hoje nós temos uma relação de trabalho muito uberizada. Quais são os pontos positivos dessa uberização? Primeiro ponto positivo é uma alternativa para o desemprego. Quem vai para a uberização é porque está desempregado. Nós temos engenheiros, professores, advogados pelo Brasil aí dirigindo Uber. Né? Então, daí o nome uberização. Então, é uma alternativa para o desemprego. Segundo, ponto positivo, dá liberdade para o trabalhador escolher o horário de tarefa. Né? Muitos trabalhadores, para complementar a renda, estão trabalhando de madrugada. Alguns trabalham dormem 2, 3 horas por dia somente. Né? Então, eu vou ter aí uma escolha de horário. Outro ponto positivo é a flexibilidade. Você é seu próprio chefe. Bateram muito nessa tecla aqui. Você que faz o horário que você quer trabalhar. Outro ponto, ela foca em resultados. Já que é você que faz o seu próprio salário, você tem que ter um ânimo a mais para poder trabalhar, né, em busca da sua renda. E a possibilidade de aumentar a renda, né? Não, eu posso trabalhar na uberização como um trabalho extra ao que eu faço. Então, eu tenho essa possibilidade. E acaba passando a falsa ideia que sobra mais tempo para a vida social. E os pontos contrários aí, né? Como, por exemplo, está na charge aí, o trabalhador que trabalha muito, um pergunta para o outro, você não dorme, sabe? Você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? Aí o outro responde, eu não durmo. Trabalho praticamente 24 horas por dia, né?
E os pontos contrários à uberização? Instabilidade empregatícia, não tem salário fixo, não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia. Depende do esforço ativo do trabalhador mais idoso, trabalhador mais doente, não tem chance de competição nessa nova reestruturação. Perda das garantias trabalhistas, férias, 13º, fundo de garantia, carteira assinada, aposentadoria, né? Falta de uma legislação, e houve muita promessa de políticos para que no próximo ano comecem a desenvolver projetos de legalizar essas profissões. Recentemente, o iFood foi condenado a pagar uma indenização para um entregador que foi atropelado e ficou tetraplégico lá no Rio de Janeiro, né? Então a justiça condenou o iFood a pagar uma indenização a ele e uma pensão por mais de 20 anos. Então a gente vai ter esta situação aí contra. Perda da garantia trabalhista, falta de legislação para regulamentar isso aí, não tem lei ainda. Promover a precarização do trabalho, é um trabalho bem precário, é um trabalho que não dá qualidade, é um trabalho que não melhora a condição de vida de ninguém, né? E possível precarização do trabalho e sem remuneração de horas extras. Trabalhou, ganhou, né? Então, isso é o que nós temos aqui da uberização, né? Uberização é um fruto do nosso próprio desenvolvimento, né? É um fruto do nosso próprio desenvolvimento capitalista, do desenvolvimento técnico-científico. Então, nesse contexto aí, a gente tem a ideia de globalização ou de uberização, que é essa ideia desse trabalhador que foi perdendo ao longo aí das suas jornadas de trabalho, perdendo os direitos. Lembrando que por que o trabalhador vem perdendo os direitos? Porque acabou a Guerra Fria, gente. O capitalismo está supremo, está absoluto, né? Não tem mais o socialismo para ameaçá-lo. Então, por isso, fim da Guerra Fria, fim, a onda é mudança no setor previdenciário e aposentadoria, a onda é diminuição de trabalhadores com carteira assinada, salário fixo, e a gente passar para essa uberização do trabalho. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nesses 3 temas aí? Tranquilo? Não? Até mais, gente. Eu vou correr lá pro YouTube, se vocês quiserem, vão lá também assistir, tá? Tchau. Tem um link lá no grupo de vocês.